Bom dia, mundo! Bom, bem-vindos ao podcast da Academia PSB. Meu nome é Letícia e hoje estou aqui com o tio Alex. Entrevistado tio Alex. Bom dia, tio Alex. Bom dia, galera. Tudo bom? Então, primeiro, deixa eu apresentar um pouquinho dele para vocês, né? Uma breve, assim, introdução, né? Tio Alex, professor, né? Que é Alex Mendes. É formado em magistério, sendo habilitado para ser docente na educação infantil, bacharel em teologia, possui diversos cursos na área de educação infantil e também na área musical. Bom, tio Alex, conta um pouquinho pra gente da sua história. Quem é você? O que você fez? Eu sempre gostei de música, desde criança. Minha mãe disse que quando eu tinha uns 2 anos para 3, eu ficava na porta de casa dançando Michael Jackson. Mas depois que eu cresci, eu não consegui mais, eu virei mais pra Tim Maia do que pro Michael Jackson. Mas aí eu fui gostando muito e com 15 anos, como naquele tempo as coisas eram mais difíceis do que hoje, então acesso a instrumento, aula era muito mais complicado, né? Então minha mãe e meu pai não tinham tanto recurso, e aí eu lembro que no aniversário de 15 anos juntaram todos os tios e compraram um teclado para mim, e aí foi onde eu comecei a aprender sozinho, né? Nesse início de caminhada eu fui autodidata, então não tinha YouTube, não tinha nada disso, então a gente ia aprendendo mesmo ali na experimentação. Combinava a nota, eu aprendia, eu não sabia nem que nome que era, mas dava certo. E comecei a tocar na igreja, a vivência mais mesmo para ajudar o pessoal na música da igreja, e aí fui desenvolvendo. E aí, com o tempo, eu vi que eu gostava mesmo e comecei a estudar bastante. Entendi. E isso por volta de que ano, mais ou menos? Entre 15 para 16 anos que eu comecei a descobrir isso aí. Legal. E aí você falou que começou na igreja, né? Sim. E aí você não sabia, e como é que você ouvia a música e tentava reproduzir? Sim, era tudo de ouvido mesmo. Até porque a igreja que a gente frequentava na época não tinha instrumentistas. Então, ou era eu. Se tava certo, era eu. Se tava errado, era eu. Eu tocava de qualquer jeito. E eu tinha uma facilidade muito grande. E eu lembro que lá tinha um senhor de muita idade. O nome dele era Gilson. Hoje ele já deve estar, acho que uns 70 e poucos anos. E ele falou assim, ó, eu não sei muito de violão, mas eu vou te ensinar o que eu sei. E aí eu sei que em 30 dias eu aprendi o que ele me ensinou. E ele ficou assim assustado. Porque como que em 30 dias já tá tocando tudo assim. E aí, em pouco tempo eu já tava mesmo tocando violão com muita facilidade, mas meu instrumento mesmo, assim, preferido, que eu me dediquei foi o teclado. Teclado e piano. Legal. E aí você começou a aprender sozinho o teclado, o piano. Sim. Também, e o violão, né? Sim. E aí você foi pra faculdade e você fez... Na verdade, no magistério, a gente tinha a possibilidade de escolher 3 disciplinas de arte. Ou música, ou teatro, e a outra eu não lembro agora. Acho que era artes plásticas. Eu não gostava nem de artes plásticas nem de teatro. Fui pra música. E aí a professora via que eu tinha muita técnica, mas que eu não sabia nada que eu estava fazendo. E aí ela começou a me emprestar livros, começou a pegar, assim, fora do horário de aula, para eu poder estar aprendendo. Até chegou um momento assim que teve um evento na escola e ela falou, você vai tocar no evento inteiro. Era uma missa ecumênica. Eu falei, meu Deus, não sei se eu dou conta, ela dá assim. E aí passou lá 4 a 5 músicas e foi uma festa muito legal e no final aí eu falei, então eu dou conta desse negócio aqui. E aí foi onde eu comecei mesmo, isso foi em 2000, ano 2000. E aí já tem tempo, 19 anos. Legal. Ficou muito nervoso? Fiquei demais, até porque eles pegaram o piano mesmo, colocaram lá no lugar do evento, e assim, muitos pais, na escola com muitos alunos na época, né? Todo mundo veio para assistir a apresentação, e a gente estava já formando como professor naquela época, mas não era de música, era de educação infantil, né? Eu estava me formando como docente do ensino fundamental. E aí eu que tava lá metido querendo tocar piano pro pessoal, né? Mas na verdade foi um momento muito legal. E quando eu terminei assim, todo mundo bateu palma, aquela coisa toda. Eu falei assim, agora eu entendi a frase que diz que
o artista ele prefere as palmas do que o dinheiro. E realmente é muito bom quando alguém aplaude, quando você faz alguma coisa especial. Legal. E aí, como é que você decidiu, como é que surgiu o seu negócio, né, de Sim. aula? Aí eu me dediquei um tempo à educação infantil, saí do mercado totalmente, fui trabalhar em outras áreas, fui ser supervisor em algumas empresas de laboratório farmacêutico. Eu saí mesmo do mercado, totalmente. E aí a minha esposa, né, ela sempre falava assim, você faz isso, mas você sabe que o seu caminho é na área de educação. Porque eu não ficava feliz, né? Era muito estresse, era muita coisa louca, era muito viajando o tempo todo. E eu não era disso. E eu falei, então tá. Aí teve um momento da minha vida que o mercado fechou. Nada dava certo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar para a área mesmo de educação. E aí eu sei que eu enviei um currículo para uma escola e eles estavam precisando de professor de música. Eu falei assim, eu sou professor de educação infantil. E fiz música na época da formação. Vou fazer o teste. E aí comecei. E eles adoraram, amaram a aula. Nossa, o tio Alex, não sei o quê. E aí nesse período, alguns pais começaram a perguntar se eu dava aula particular. Aí eu falei, pode ser, por que não? Aí peguei um aluno, peguei 2. Aí nisso já era 2015 mais ou menos. Aí eu já virei o ano com isso na cabeça. Eu acho que eu vou pegar mais uns alunos aí. Aí ficava intercalando entre um aluno particular e dando aula na escola. Até que chegou um momento que eu já tinha tanto aluno particular que já estava compensando mais do que o salário que eu ganhava na escola. E aí foi quando começou mesmo, assim, levar com força de vontade. Porque antes eu tava, é um bico. Sim, e aí, de repente, o que era bico mesmo, se tornou o negócio principal. Que bacana. E aí, como é que surgiu? Porque você também dá aula no condomínio, né? Como é que Exatamente. funciona isso? Aí, como a escola que eu dava aula na época é em Águas Claras, e ali é uma cidade vertical, né? Sim. Então, eu ia, atendia quando eu tava descendo no elevador, aparecia um pai, você é professor de música? Que legal, vamos dar aula pro meu filho. E aí eu cheguei em julho de 2017, se eu não me engano, e aí eu cheguei assim para o pessoal da escola e falei, eu vou sair. Não sai, tio Alex, as crianças te adoram. Eu falei, não vou ficar, eu quero abrir meu negócio e eu preciso disso e eu vou focar nisso. E aí muita gente falou, você é doido. Você tá aqui, você recebe um salário até legal, você tem carteira de trabalho. E eu ficava na minha cabeça assim, isso não me encanta, não. Eu quero ser o cara que assina a carteira de trabalho. É diferente. E aí eu fui e larguei mesmo. E engraçado que essa virada, ela aconteceu e na mesma época, assim, que eu, lógico, dá aquele medo, né? Sim. Será que vai dar certo esse negócio? Só que é impressionante que, lógico, Deus abençoando, dando ali a direção pra gente. E aí quando eu vi, muita gente começou a ligar. Até pessoas que eram pais de alunos, você saiu para abrir uma escola? Então atende meu filho. E aí assim, o que tinha no início 12 alunos, 15 alunos, de repente virou 50. Aí de repente eu não dei conta de atender. Aí a gente teve que trazer mais uma pessoa. E aí de repente a gente foi crescendo e hoje é uma equipe de 5 pessoas. Nossa, que bacana. E aí, como é que você contrata essas pessoas? Você já conhecia? Não, isso foi muito aleatório no início. A nossa primeira contratação foi a professora Laura, que eu estava dando aula num condomínio que chama Ilhas Maurício, lá no Mix Park Sul. E aí uma pessoa falou assim, tem uma moça aqui que é professora de violino, e ela está procurando desenvolver mais, ela ainda é muito jovem, mas ela quer entrar nessa área. E aí eu liguei para ela, uma pessoa muito humilde, muito inteligente, e aí ela falou assim, tio Alex, eu tô aqui para aprender música, aprender a dar aula de música, é isso que é o meu objetivo. Ela veio do interior de Minas Gerais para cá, só para viver de música, é um desafio. E aí eu falei assim, então vamos lá, você tem disponibilidade de horário? Tem. Eu, na minha ingenuidade, falei assim, acho que vai demorar,
até a gente conseguir engrenar os alunos para essa professora, pode ser que demore muito. Só que é impressionante que em coisa de 2 a 3 meses ela já não tinha horário mais. Gente, A gente encheu toda a grade de horário dela. que bacana. E aí ela começou a ganhar uma grana legal, porque assim, eu tenho uma política mais ou menos parecida com o dono do Habib's. Eu gosto de política de precificação. Eu não vou cobrar muito caro e eu quero ter bastante cliente. Então, ir para o professor, eu também vejo uma oportunidade dele ser bem remunerado. Porque o que eu percebi? Muitos professores de música não levavam tão a sério. E aí a fama dos professores era uma fama assim de que professor de música é muito assim, sem responsabilidade, não dá aula direito, o Mark não vai. Eu falei, não, isso tem que acabar. E uma coisa que eu prezo muito é isso, manter a qualidade do atendimento. Não deu a aula, comunica, organiza tudo, já marca a próxima, já deixa tudo organizado. E a Laura era uma que tinha um perfil dessa, ela sempre levou com muita responsabilidade. E uma coisa que eu sempre quis fazer é eu conseguir ganhar uma grana também e o professor também. Então, as maiorias das escolas de música tradicionais, eles pagavam em torno de 20% o professor. Aí o cara desmotivava mesmo, tipo, tanto faz. Quando o professor vinha conversar com a gente, falava assim, é o seguinte, aqui a mensalidade é X, metade é sua, metade é da escola. Chega a pessoa e ficava, como assim? Aí eu falei, é isso mesmo, metade é sua, metade é da escola. Eu quero que você ande bem, eu quero que você se vista bem, eu quero que você esteja feliz no atendimento. Não, legal, vamos começar. Já dá uma empolgada, Isso, já é empolgado, porque é diferente. E isso não traz prejuízo para o negócio. Faz o cara motivar, trazer mais alunos, aumentar a carteira de cliente, e aí todo mundo ganha. O cliente fica satisfeito, a empresa consegue funcionar, sobra um pouco, paga as dívidas, tem imposto, tem tudo, e o professor está lá feliz na vida também. Então a gente quis trazer isso, mas mesmo assim, a grande dificuldade hoje de crescer é a mão de obra. Sim, a gente também, a gente da academia, a gente também sofre um pouquinho com isso. Sim. Que a academia está crescendo, então a gente tá sentindo essa necessidade de contratar mais pessoas, mais professores. E essa questão de encontrar pessoas comprometidas com o trabalho, que levem a sério, é bem complicado, né? Demais, até porque assim, no início a gente não tinha muita experiência ainda com contratação. A minha esposa que cuida dessa parte de gerência financeira, planilha, essa parte toda burocrática da escola, ela que cuida. E eu não gosto de cuidar disso. Eu vou lá e dou aula e vou atrás de cliente. E aí eu percebi que eu não tive uma boa experiência com alguns profissionais. Por mais que fossem muito capacitados, muito gabaritados, mas tinha esse problema de manter o foco, de estar na hora da aula, de atender o cliente, de dar um retorno, de falar com os clientes. E aí a gente teve até, infelizmente, perdemos alguns bons clientes. E eles não quiseram dar oportunidade para a gente de novo. E aí eu sempre trago uma frase que eu aprendi com o Daniel Godry, um dos grandes palestrantes do mercado financeiro, que ele fala assim que Deus perdoa, o cliente não. É verdade. Errou uma vez para ter a segunda chance. Nossa, é difícil. E continuando, você dá aula para crianças e adultos também? Isso, acima de 5 anos. Abaixo de 5 anos, eu acredito que a musicalização infantil ela precisa de muitas ferramentas diferenciadas. Então a gente não tem, como atendo na casa do cliente, essas ferramentas eu não vou ter, piso especial, um monte de coisa. Sim. Então essa musicalização infantil a gente não trabalha abaixo de 5 anos. Com 5 anos, a criança já tem facilidade de conhecer sílabas, então já fica fácil você trabalhar a leitura musical. Então a gente trabalha de 5 anos até o vovô. E uma coisa muito importante do nosso trabalho é que nós temos 2 tabelas de trabalho. A gente tem a tabela do aluno individual e a tabela do aluno em grupo. Então, normalmente, quase que 70% do nosso negócio ele é voltado para o público que quer aula em grupo. Por quê? Por ser mais divertido, não está uma pessoa sozinha, então, para fazer uma prática de banda é muito mais fácil, porque tem um teclado, tem um violão, tem uma escaleta e por aí vai. E a questão do valor.
porque o valor do preço de grupo é a metade do valor do preço individual. Lógico que o tempo que o professor gasta é o mesmo, a gasolina que gasta para ir é a mesma, então a gente tem essa política mais voltada para a aula de grupo. E aí virou depois as famílias que chegaram, pacotes de famílias, e aí a cada vez vai crescendo mais. Que bacana. E por que você acha importante a musicalização na infância, assim? Eu acho importante porque é nessa fase da vida que a criança está desenvolvendo vários aspectos, né? Skinner mesmo, na psicologia da educação, ele enfatiza que tem a questão do behavior, né, do comportamento, do behaviorismo, que é nessa idade que a criança, mesmo às vezes não analisando muito, mas ela aprende porque ela vê o pai ou a mãe fazendo. Então, nessa idade, se ela tem essa facilidade poderosa de aprender olhando o que a mãe e o pai estão fazendo dentro de casa, imagina se ela tiver um incentivo a mais, com música, com inglês. Então, nessa época da vida, a criança é um livro aberto, né? Então, ela tem uma facilidade muito maior de aprender, é uma esponja, né? Então, se você traz... E isso surpreende, porque às vezes não tem como eu falar assim, determinado aluno pode ou não aprender determinado instrumento. Às vezes tem um aluno de 5 anos que ele toca fantástico e o aluno de 15 anos não consegue. Então a gente não consegue saber quem é o gênio na história. Uhum. Então, o pai descobrir isso, ele tem que colocar o filho nessa vivência. Senão não funciona. Então, é nesse momento que a gente fala, investe. Viu que a criança tem uma necessidade ela quer aprender, ela tem essa vontade, ela viu no filme alguém tocando, chamou a atenção, já pode investir. Quem sabe é aí que você vai descobrir um futuro grande talento da música, né? Então, quanto mais cedo isso, melhor. Entendi. E quais são os instrumentos que você dá? Hoje, como nós trabalhamos em domicílio, os instrumentos que são mais acessíveis para as pessoas é o violão, o ukulele, o teclado, a flauta doce e a escaleta. São instrumentos que é fácil da pessoa ter em casa. Às vezes as pessoas buscam violino ou outros instrumentos mais nobres e aí a gente já não atende pela questão até de... É muito difícil você encontrar alguém que tem esse instrumento em casa ou que quer investir por ser muito caro, né? Então, normalmente é violão, teclado e ukulele. O ukulele virou uma febre, a meninada por causa do filme da Moana, por causa de toda essa Larissa Manoela. Então, tudo que aprendeu ukulele virou uma febre, esse negócio de ukulele. E é um instrumento barato, é um instrumento leve e que crianças de 5 anos conseguem aprender. E não dói o dedinho, né? E não dói o dedo, né? Às vezes tem pai que fala assim, eu tenho um filho de 6 anos, ele quer aprender violão. Aí eu já falo assim, eu vou levar o violão e vou levar o ukulele. Na hora que a criança percebe a diferença do ukulele e do violão, normalmente ela opta por começar no ukulele, porque é leve, não dói o dedo, é muito mais fácil. E o ukulele prepara o caminho para o violão, para a guitarra, e aí a criança vai desenvolvendo. Entendi. E aí os instrumentos você leva ou a pessoa tem que adquirir? Isso. Um grande diferencial do nosso trabalho hoje é justamente que a gente, nos primeiros meses, 1, 2, até 3 meses, o professor leva o instrumento. Então a pessoa fala assim, poxa, eu quero fazer aula de música, mas como é que eu vou investir num teclado de R$1.000? E a gente fala, não preocupa com isso. No primeiro, segundo, terceiro mês, a gente vai levar o teclado ou vai levar o violão. Você vê se realmente você tem aquela vontade mesmo de tocar esse instrumento, porque já aconteceu muito assim. Durante uma aula, eu quero teclado. É o instrumento que eu vou aprender. E aí, no meio do caminho, ele pega o violão do professor e, nossa, eu acho que eu vou mudar, não quero mais teclado. Então, essa vivência, essa degustação é muito importante. Coisa que não acontece naturalmente com outras escolas, né? Tanto que eu tive problema até em contratações, que o professor falou assim, mas se eu vou dar aula, o aluno tem que ter o instrumento dele. Que negócio é esse? Então, eu falei, não está na visão da nossa escola. Então, a nossa visão é essa. E futuramente, eu penso o seguinte, não só a gente emprestar o instrumento durante a aula, mas por que não até conseguir esse instrumento, comercializar esse instrumento para o aluno com um preço bem menor do mercado, e a gente está aí estudando algumas
negociações com algumas fábricas de instrumentos para poder trazer esse instrumento mais barato para o nosso aluno. Em vez dele comprar lá no LX da vida, ele compra com a gente, pode ser pago, parcelado pela escola mesmo, e com preço com certeza menor do que em qualquer loja. Muito bacana. Então você que está ouvindo ou assistindo pelo YouTube, não tem mais desculpa. Você pode aprender qualquer instrumento que você queira e não tem aquela necessidade de você ter o gasto antes de saber se é o instrumento que você realmente quer. Sim. E, tio Alex, você pode contar um pouquinho do seu método? Como é que você ensina? Sim. Eu como tenho formação na educação infantil, foi muito fácil transformar os métodos de aula da educação infantil, de sala de aula mesmo, né? Porque era muito engraçado, porque imagina eu desse tamanho, né? Bem gorducho, dando aula para o maternal. Era muito engraçado. Pro jardim, tinha mães que ficavam olhando eu dando aula assim, eu falei, gente, é muito engraçado, professor, porque eles ficam te olhando assim, ó, dá a impressão que você está tomando uma montanha para eles, assim. E a gente se divertia, jogava no chão, fazia uma festa. Eu peguei essa mesma facilidade das aulas normais, né, que aulas do cotidiano mesmo, do ambiente escolar. Essa facilidade que eu tinha com eles, eu trouxe para a área da música. Então, exemplo, todo aluno que estuda com a gente, primeiramente, ele não deve se preocupar com regras da música. Diferentemente de alguns outros métodos que, não, o dedo tem que ser aqui, a postura é essa. Não só... Gente, a criança fica, assim, extremamente triste. Eu tive exemplo de alunos que vieram estudar com a gente, que a mãe falou, nossa, eu levei ela ali numa aula X, e a moça pegava na mão dela, tinha que ser aqui, não sei o que. Eu falei, não, gente, calma. Então a gente vai fazer o que primeiro? Brincar. É muito lúdico. Vamos brincar primeiro, vamos entender o instrumento. Eles são curiosos, tem botão demais, vamos apertar tudo, tem bateria, tem barulho, vamos lá. Com o tempo eles vão aprender a primeira musiquinha. Com o dedo errado? Sim. Com a coluna errada? Sim. Mas ele aprendeu a primeira música. Ele está motivado, ele está louco para aprender mais. Aí dentro da brincadeira a gente vai jogando as regras. O método é bem simples. E aí ele aprende, se diverte, chega naquilo que a gente quer, mas de uma forma bem leve, bem tranquila, descontraída. Não fica uma aula chata. Uma aula que antigamente até tinha régua, né? Batia na mão do aluno que errava o piano antigamente. Não existe isso. Então o método mesmo de brincar, de se divertir, e o mesmo método que eu dou para um aluno de 5 anos é o mesmo método para um aluno de 50. É a mesma coisa, não tem diferença. E é mais fácil dar aula para os pequenos ou para os adultos? Para os pequenos é mais fácil porque eles não têm muita ansiedade do que vão aprender. Então eles estão aprendendo ali uma música do folclore, para ele tá bom, cai balão, ele já tá feliz. O adulto às vezes já quer tocar um Queen, já quer tocar um Beethoven, não sei o quê, e aí ele fica muito ansioso. Eu falei, calma. Mas a diferença mesmo é só a ansiedade. Entendi. Que bacana. Então, o foco das aulas é aprender os instrumentos e aí você vai por músicas, né? Isso, a gente tem um material que todo início, tanto adulto como criança, ele vai aprender primeiro canções do folclore. Elas são mais fáceis e elas têm uma estruturação musical muito boa para preparar os alunos para MPB, para música popular, sertanejo, esse tipo de coisa. Então o aluno vai começar normalmente. A primeira música que todos os nossos alunos vão começar, independente se sou eu que dou aula, se é o professor Gabriel, se é o Lobato, se é o Theo ou se é a Laura, é Cai Balão. Qualquer um é a primeira música, é aquela primeira de registro, põe no Instagram, o pai fica, ai, que coisa linda, meu filho tocou Cai Balão, porque é o início. Aí dali, ele vai aprender um monte de coisa. Que bacana. E você dá aula na casa das pessoas, né? E eu queria saber, você tem vontade, tem plano para ter um espaço próprio? Na verdade, assim, eu tenho vontade de ter um espaço, mas não para atender aluno. Ter um espaço preparado só para casos assim, de aluno não pôde ter aula, então ele vai fazer a reposição lá nesse espaço. Porque o que eu percebi? O modelo tradicional da escola, do investimento e tal, do aluguel, aquele tipo de investimento,
Infelizmente, eu conheço muitas escolas que fecharam. Elas não conseguiram se manter no mercado. E não só pela questão de ser um modelo tradicional, não. Porque o modelo tradicional funciona também, é muito bom. Tem gente que prefere ir na escola, e lá tem vários instrumentos, ela vai lá e aprende. Mas hoje em dia eu percebi que as pessoas não têm tempo mais. Elas não têm mais vontade de pegar um carro, ir lá na escola levar o filho, ficar 50 minutos sentado para depois pegar um trânsito de 2 horas para voltar para casa. E o grande negócio nosso é o quê? Não é a aula de música em si. O grande negócio nosso é dar conforto para a família. É a comodidade do negócio. Então, eu posso investir, sim, para ter um escritório mais padronizado, alguma coisa assim, um espaço para os professores terem um ponto de apoio, se precisar parar, se precisar se organizar e tal. E para o aluno, às vezes, que não pode ter a reposição, eu faltei, e eu estou na correria maluca, a agenda não vai bater, aí eu falo, não, você pode vir aqui, que aqui vai ter um professor que vai fazer a reposição. Mas o grande, assim, eu falo que aquele grande lance mesmo do marketing nosso é justamente a gente ir na casa das pessoas. Né? Isso, é a praticidade. Tem pai que fica assim, nossa, graças a Deus, porque meu filho quer aprender música e eu não tenho tempo de levar ele. Então a gente vai lá, dá a aula toda ali, às vezes com muito mais qualidade do que o aluno ir lá numa escola, já chega cansado, estressado do trânsito, do metrô, e aí depois ele, nossa, agora eu tenho que voltar para casa, que chato. Não, lá ele terminou a aulinha dele, agora você vai brincar, você vai se divertir e a gente segue a vida. Muito bacana. E você atende o DF todo? Outros Não, ainda não. Hoje nós estamos focados em Águas Claras, Sudoeste, Vicente Pires e Tabatinga. Até porque, do nosso time, do nosso staff lá de professores, acredito que quase nenhum tenha carro ou moto. Eles são muito, assim, são pessoas ainda que estão no início da vida, né? Então eles estão ali ainda ganhando um dinheirinho para se organizar e tal, não é investimento para eles carro. Então eu não consigo ainda atender muito longe, porque a pessoa vai depender do ônibus, do metrô, e às vezes carregar ali um teclado, um violão, essa logística foi muito complicada. Então Águas Claras e Sudoeste, essa região ali, a gente consegue administrar por enquanto. Mas já tem pessoas que às vezes do Lago Sul perguntando se a gente atende, de Sobradinho, aí eu falo, não, ainda não. Então, quando a gente se estruturar melhor ali na nossa casa mesmo, ali nessa região, aí eu vou conseguir ter um modelo mais seguro, mais organizado, para contratar professores mais distantes. E aí a tendência é, cada cidade eu quero ter um professor que more lá. Então ele vai atender só o Sobradinho. Então tá tranquilo, e uma pessoa, claro que a gente tem muita dificuldade de encontrar, né? Pessoas comprometidas. Essa é a dificuldade do mercado. A gente como um todo, né? Como um todo. Isso. E você tinha mencionado que nas aulas em grupo as pessoas fazem bandas, né? Sim. E essas bandas já foram pra frente, assim, já saíram da aula? Hoje nós temos um pessoal que montou uma pequena bandinha numa igreja, que eu sei. E interessante é que eles fazem aula em grupo, mas não juntos. Uns fazem na Riqueiras, outros em Águas Claras. E aí, por coincidência, eu não sabia, eles são do mesmo ciclo de convivência. E eles montaram uma banda e eu fiquei sabendo. E aí, a gente montou uma banda lá na igreja, lá com o Gabriel, com o Enzo, com o Heitor, não sei o quê. Eu falei, cara, eu nem sabia que vocês se conheciam. E aí vocês estão aprendendo junto e montaram uma banda. E tem um grupo que a gente está tentando... É porque elas são muito tímidas. Mas eu tenho um condomínio que eu atendo lá, mas cara chama Sinfonia. Só tem menina no grupo. É impressionante, não tem um rapaz. E aí são 5 meninas. E elas tocam muito bonito. Elas têm uma facilidade muito grande no teclado, no violão, no ukulele. E aí na apresentação de fim de ano agora, elas vão se apresentar juntas. Lá na nossa apresentação de fim de ano, elas, tá bom, a gente vai apresentar. E aí, as meninas de Águas Claras, quem sabe, né, viram uma banda no futuro. As meninas de Águas Claras. Como é que funcionam essas apresentações? Todo final de ano a gente tem a culminância do projeto. Então, assim, não é formatura, porque na música nunca se forma. Não adianta. É a vida inteira. Então a gente fala que é a culminância. Aquilo tudo que foi trabalhado no ano vai ser apresentado ali.
Então, ano passado, a gente fez no Hotel S4. E lá, o ambiente, o maior auditório cabe 200 pessoas. Então, assim, já foi bem apertado. Porque, vamos colocar que cada aluno tem o pai e a mãe. Então, você tem que pensar 3, multiplicar por 3. Então, esse ano já não cabe mais no TS4. Aí a gente teve que transferir para uma chácara de eventos. Vai ser dia 30 de novembro. E aí, lá nesse local, a gente organiza, não por ordem de chamada nem nada, organiza pelo período de aula que o aluno tem com a gente. Então, tem aluno que faz aula 1 mês atrás que ele apresenta no final do ano. Ele consegue. E a galera mais antigona fica pro final. E aí, por que eu faço isso? Porque se eu pego um cara que já toca bem, que faz aula com a gente há 1 ano, 2 anos, e coloco ele para tocar na primeira apresentação, aqueles que estão começando a falar assim, eu não vou lá não. Não vou de jeito nenhum. Então eu começo com aquele que está mais ainda novinho no aprendizado, e quando chega lá no último, aqueles novinhos falam assim, eu vou ser igual esse cara. Eu vou pegar firme. Então a gente motiva durante a apresentação. E fora que os pais ficam tudo, nossa, quando meu filho estiver assim. E é muito legal mesmo. Que bacana. E abre o público essa apresentação? Sim, a gente sempre lança no Instagram a apresentação e tal, dia 30 do 11. Fica no Instagram, fica aberto para quem quiser ir. E é interessante que normalmente a gente fala assim, ó, pessoal, o espaço não é muito grande. Então leva aí a papai e a mamãe, se tiver um irmão, leva também. Mas aí quando chega na hora, vai vô, vai tio, vai professora. E aí vira uma festa grande. E uma coisa interessante é que essa festa a gente faz num modelo meio americano de lanche. Então cada pai que vai leva um pouquinho. Leva um salgadinho, leva um bolo, leva não sei o quê. E ano passado aconteceu uma coisa muito louca, porque a gente não tinha uma organização muito grande ainda da questão do que levar. Então a gente, como que a gente faz? Cada condomínio é um grupo, e aí tem os grupos de WhatsApp. Então tem grupo de WhatsApp com 50 alunos, tem grupo de WhatsApp com 10, tem com 5. E aí eu só coloquei assim, quem for para apresentação leva um pratinho de alguma coisa. Rapaz, tinha tanta comida, mas tanta comida que aquela galera comeu. E ainda ficou uma mesa lotada de coisa. Eu sei que os funcionários do hotel desceram para comer e ainda sobrou comida. E esse ano a gente não vai fazer isso não, porque é muita coisa. Vai ser mais organizado essa comida. Primeiro tem aprender. Bom, queria agradecer, Alex. Muito obrigada pela participação. Legal. E agora vou deixar um espacinho para você divulgar, deixar um último recado. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu vejo que o Brasil tem oportunidade. Muita gente às vezes fala, tá tão difícil a crise, não sei o quê. Não, tira essa palavra da mente, transforma a crise em oportunidade. O brasileiro é criativo. Tudo que você focar e fizer com amor, dá certo. Não interessa o que seja, tá legalizado, você gosta, ama aquilo que você faz, eu vou vender balinha, você vai ser bem sucedido. Mas tem que focar, 24 horas, 40, não tem fim de semana, não tem, você que chega mais cedo, é você que vai sair mais tarde. E se você quiser estar assistindo a gente aí, quiser fazer uma aula experimental é gratuita, né? A gente também não cobra isso. E você não precisa preocupar ainda se você não sabe qual instrumento tocar. A gente vai levar os instrumentos, você vai degustar, né, dos instrumentos. E se você quiser conhecer o nosso Instagram, @tioalexmusicvida, tá? O nosso contato é 983754232. Manda um WhatsApp pra gente. E quem estiver vindo através desse podcast, minha gerente financeira já está olhando para mim ali, mas eu sei que ela vai deixar. Quem estiver vindo e falar assim, eu vi no podcast e aí eu tô querendo uma aula, vai ter 15% de desconto. Ó. Isso aí. Olha aí, gente. Eu já fiquei. Só depois que eu vou participar também, porque eu moro em Sobradinho. Olha tem só. Professor aí. Já estaremos lá também. Mas muito bacana. Bom, podcast da academia, vocês já sabem, a gente está no Spotify, no iTunes e no SoundCloud e também no YouTube, para você ver. E se você ouviu, gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, pode mandar mensagem também no Instagram ou no Facebook. E é isso, gente. Marquem sempre a academia
hashtag Caminho do Podcast, para mandar uma mensagem ou pelo inbox também, ou DM. E muito obrigada por acompanhar. Nos sigam nas nossas redes sociais. E é isso, até a próxima.